Olá, seja bem-vindo ao terceiro Congresso Internacional da Tecnologia de Educação. Meu nome é Ivo Pedon, sou professor do curso de Educação Física e, em nome do Salesiano, agradeço a participação neste evento tão relevante na atualidade. O segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora. E para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, eu sou o professor William Ricieri Pedon, sou formado, graduado em Educação Física, tenho mestrado na área de Ciência do Movimento Humano e Reabilitação pela Universidade Univangélica, o Centro Universitário aqui do Estado do Goiás, especialista em Fisiologia do Exercício, Treinamento Esportivo e Nutrição Esportiva. É um grande prazer poder estar participando do terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Vamos dar início à nossa palestra. A palestra que vai ser feita é o método de treinamento de oclusão vascular em jovens e idosos. O treinamento com oclusão vascular é uma técnica que utiliza faixas, bandas e cuffs para restringir a circulação sanguínea. Durante o exercício, a técnica tem ganhado popularidade em academias, sendo muito utilizada por jovens e idosos, atletas de elite e para pós-operatório. Ao lado, vocês estão vendo o japonês Yoshiaki Sato, que foi o detentor do método de treinamento de oclusão. Vou contar um pouco para vocês a origem da técnica de gestão de fluxo sanguíneo pelo professor Yoshiaki Sato. Em 1996, o professor, no templo budista, ele estava fazendo as suas preces, ajoelhados, ele sentiu um grande formigamento nas partes inferiores dos membros inferiores da perna, da coxa. Então, ele teve uma grande ideia de estar fazendo seus treinamentos de oclusão vascular e para promover essas repercussões fisiológicas e hipertrofia. O professor Sato, ele na década de 70, ele se acidentou. Ele machucou o membro inferior da perna, teve que engessar, e nisso ele fez uma oclusão por dentro do gesso. Para ele, como que ele é fisiculturista, ele queria participar do campeonato, e ele fez esse tipo de método, junto com o seu médico. E nisso, o Sato retirou a parte do gesso do membro machucado, ele viu que as partes inferiores não teve uma grande perca de volume do músculo, por causa desse método. Mas o grande professor, ele não ganhou esse prêmio de fisiculturista. Em 1983, foi demasiado para o uso público. Ele fez para mostrar para o público como que é feito o treinamento de oclusão vascular. Em 1994, Sato solicitou o patenteamento dessa técnica, onde para mostrar para o mundo como que é feito o método de oclusão vascular. Aqui, olhamos que o treinamento com oclusão vascular, a técnica, consiste em restringir o fluxo sanguíneo dos membros durante o treino. Isso pode ser feito com o uso de bandas e equipamentos especiais, como cuffs, bandagem, tá? Mecanismo de funcionamento. Ao limitar o fluxo sanguíneo, a intensidade do treino é ampliada como resultado a hipertrofia e ganhos de forças acelerados, utilizando o método. E na parte utilizada por atletas de elite, os atletas de elite usam essa técnica para acelerar a recuperação e fortalecimento muscular após a lesão, além de obter resultados rápidos. Por isso que essa técnica ela é basicamente eficiente para o uso desse método. Continuando, tem umas técnicas de restrição de fluxo sanguíneo. Como que ela é feita? Aqui é um cuff pneumático.
tá? É uma pressão a ser utilizada, varia de acordo com cada indivíduo objetivo de treino. A pressão pode variar entre 100 a 200 milímetros de mercúrio, parcial ou total. Ao lado, vemos, no lado A, vocês podem verificar que o cuff ele está na parte inguinal da coxa, tá? Fazendo a parte de oclusão. Como que o método é utilizado, tanto para os membros inferiores, quanto para os membros superiores. Embaixo, a resistência do exercício. Ó, vemos que ao lado está fazendo exercício sem oclusão, e do outro lado, com oclusão na parte inguinal, proximal do deltoide, entre o deltoide e o bíceps. Aqui vemos que tem uma resposta pela utilização da oclusão vascular. Como? Um aumento de GF1, você tem um aumento de GH, você tem um aumento da proteína VEGF, que é uma proteína sinalizadora, você tem um aumento do HIF, que é uma proteína também sinalizada pelo estresse muscular, você tem um aumento de lactato, você tem um aumento de ativação e sensores corticais. Aqui vemos como que a história veio para o público. Então, aqui no primeiro, a história do Katsu, que é a parte pneumática, que você está utilizando. Aqui temos cardiovascular, porcentagem de resposta, blood flow restriction, que é uma restrição do exercício, utilizado por bandagens. E o último, que você veio, um esfigomanômetro, aonde você usa ocluíno com a parte do aparelho, que é a parte dos efeitos resistidos do treinamento. Isso faz com que você tenha o treinamento de oclusão. Continuando, vemos aqui um artigo aonde você tem a parte de treinamento que você pode passar para o seu aluno, para o seu cliente, como que é esse método dessa pressão. Aqui temos um protocolo onde é utilizado de 0 nenhuma pressão, de 7 a pressão é moderada sem dor, e o 10 que é a pressão intensa com dor. Então isso você faz programado pelo seu aluno na parte de ocluir e mostrar para ele essa parte desse protocolo. Aqui também vemos que os resultados, como que é feito. Aqui tem um guideline, um estudo, onde que a frequência você pode estar utilizando. Você pode estar utilizando de 2 a 3 semanas. Você pode estar utilizando a oclusão de 20 a 40% do RM. A restrição de 5 a 10 minutos, a restrição entre um exercício para o outro, de 5 a 10 minutos, pelo guideline, mostra o estudo. Onde você tem os grupos, você pode estar utilizando, como a parte inferior e superior, lateral ou bilateral. Temos de 2 a 4 séries. O cuff, a metragem dele, de 10 a 12 centímetros, 17 centímetros de largura. As repetições, você pode estar utilizando 75% de repetições. 75% de repetições. Primeira série de 30, as outras 3 séries de 15. É utilizado, verificando sempre o 40% de 80% da oclusão. E o tempo de descanso é entre 30 a 60 segundos. Você pode estar trabalhando com o seu aluno paciente, contínuos, exercícios contínuos ou intermitente. E você pode estar utilizando a fase concêntrica de 1 segundo e a excêntrica de 2 segundos. E também está utilizando a parte concêntrica completa ou parcial para o seu aluno. Continuando, aqui também temos efeitos da restrição, como que é, ele reduz o fluxo sanguíneo venoso, acumulando sangue nos capilares dos membros obstruídos. Essa redução circula menos oxigênio circulante para os membros onde está a oclusão vascular, aumenta o estresse dos músculos ativos, ele tem um estresse muito significativo, utilizando o método de oclusão. Aqui, verificamos que é um mecanismo de hipertrofia muscular do exercício, associado à técnica de restrição do fluxo sanguíneo. Como que são? São adaptações do músculo esquelético. Vemos aqui do lado ao aumento da hipertrofia, entre os músculos transversos do músculo, você tem um aumento hipertrófico.
você tem o RUS, que é a espécie reativa de oxigênio. Ele sinaliza a parte ativada pelo MAPK, que é a proteína ativada por mitógeno, aonde para gerar hipertrofia. Você também tem um aumento de capilares oxidativos. Tem um aumento de capilares e também de oxigênio. Aqui é a capilarização do músculo, onde não é utilizado, aqui é utilizado a oclusão, sempre tem um aumento volumoso pelo músculo, aumentando o fluxo sanguíneo. Aqui vemos as adaptações cardiovasculares central e periférica do coração, como o coração é trabalhado, pela capilarização, o aumento do fluxo sanguíneo, utilizando o método de oclusão, e a função vascular. Pré-treinamento, vemos aqui a célula muscular e as veias e as artérias, e aqui você tem um aumento na hora que você desoclui o cuff. As veias e os capilares, eles têm um aumento de dilatação para passar mais fluxo sanguíneo. Isso também faz muito específico para o treinamento. Continuando. Mecanismo de hipertrofia muscular do exercício associado à técnica de restrição do fluxo sanguíneo é outro mecanismo também. Aqui, verificamos que o paciente, o aluno, está fazendo uma cadeira extensora ilustrativa, e nisso você tem um aumento, maior recrutamento de unidade motora pelo estresse de tensão do músculo. E isso faz com que o impulso nervoso gerado pelo córtex motor primário do cérebro, das vias corticais superiores, ele vai estar liberando o cálcio, aonde que o cálcio ele é sinalizado, vai cair na calciumodulina, sintetizado o AMPK, que é a proteína ativada por AMP. Isso faz o aumento do glúteo 4, ele transloca esse aumento pelo aumento do espécie reativa de oxigênio, aonde também é gerada a concentração de glicose no sangue, capta a glicose, leva para o músculo para gerar fonte de energia ATP para a contração muscular. E vimos também que outra sinalização, que é o aumento de óxido nítrico. Você tem esse aumento de óxido nítrico pelo vasodilatador, pelo estresse metabólico que está exigindo um membro inferior. E você também tem um aumento de uma proteína HGF, que é uma proteína que sinaliza as células satélites, aumentando a parte de fusão do músculo, que é os mionúcleos, pela ativação da oclusão vascular, e também tem um aumento significativo de massa muscular. Aqui também temos a parte de hormônios, onde que o GH é estimulado pelo aumento do lactato, pelo estresse do fluxo sanguíneo, vai na hipófise anterior, libera o GH e cai na corrente sanguínea e vai pelo IGF-1, liberando e também um aumento de massa muscular. E vemos também a metabolismo de acumulação, como que a via aferente do cérebro sinaliza a parte de fibras musculares mais rápido, tipo 2A, tipo 2X, tá? Você tem esse recrutamento mais rápido também aumentando a parte muscular. E outra sinalização do acúmulo de metabólico tem um aumento da célula, inibindo o catabolismo muscular, aumentando o MAPK, proteína ativada por mitógeno, aonde também o mTOR sinalizando a parte de grande massa muscular, o aumento da massa muscular. E vemos que a oclusão entre artérias e as veias, na hora que você oclui, mais fluxo sanguíneo, mais células passando de oxigênio para os membros que foram utilizados, o exercício. E, continuando, o benefício do treinamento com oclusão vascular. Quais são? É um aumento de ganho de força. O treinamento com oclusão vascular aumenta o ganho de força. Mesmo com os pesos mais leves, ele pode ser muito benéfico para atletas, idosos, jovens. Reabilitação mais rápida. Essa técnica acelera o processo de recuperação em indivíduos com lesões musculoesqueléticas, pelo estresse e ajudando essa recuperação, que é muito menos carga, para estar ajudando
membro que está sendo reabilitado. E maior hipertrofia muscular, que os estudos têm demonstrado que o treinamento com oclusão vascular aumenta significativamente a hipertrofia muscular em indivíduos iniciantes em treinamento de força. E melhora a circulação sanguínea. Além dos benefícios musculares, o treinamento com oclusão vascular pode melhorar o fluxo sanguíneo em locais e faixas e bandas aplicadas. Esse é um dos grandes benefícios do treinamento de oclusão. Verificamos e olhamos que os exercícios associados à técnica, treinamento resistido, treinamento de força, treinamento aeróbico, treinamento para idoso, treinamento para jovens, isso é muito associado a essa técnica. E também temos a tolerabilidade, risco associado à aplicação da técnica de restrição de fluxo sanguíneo. Quais são? O que a pessoa sente? Ela sente a sensação do período do uso dessa restrição. Ela sente uma parestesia, ela sente uma ardência, ela sente uma fadiga muscular acentuada. Quando o membro está ocluído, ela vai sentir essas tolerabilidade. E continuamos, também temos a tolerabilidade de risco associados à aplicação de técnicas de restrição de fluxo sanguíneo. Então, temos contraindicações, não é toda pessoa que pode ser utilizada. A técnica de oclusão é para pessoas saudáveis. Pessoas têm trombolismo venoso, ela não pode ser utilizada. Comprometimento vascular periférico, ela também não pode ser utilizada. Anemia falciforme, que a pessoa tem a hemoglobina formato de uma meia-lua, isso não pode ser utilizado pelo estresse de fluxo. Linfadenectomia, a pessoa tem alguma doença degenerativa, um câncer, por exemplo, ela não pode ser utilizada. Infecção de extremidades, ela também não pode ser utilizada. Continuando, os resultados do treinamento com oclusão vascular. Você tem um aumento de força muscular, um dos principais resultados do treinamento com oclusão. Você tem um crescimento muscular mais rápido. Você tem uma redução do estresse nas articulações, onde você evita grande estresse nas articulações por grandes cargas elevadas, evitando lesões e recuperação. Verificamos aqui um estudo onde os efeitos de treinamento resistidos combinado com oclusão vascular em homens atletas de rugby. Esse estudo aqui mostra que verificando o treinamento de oclusão vascular, que é o LIO, o LI, que é o treinamento sem oclusão vascular, e o TRADE, que é a parte de controle, verificamos que o pré-treinamento e o pós-treinamento no aumento de massa muscular é significativo, comparado à pessoa que treinou sem oclusão vascular. O que foi feito desse treinamento? Eles utilizaram a cadeira isocinética, aonde que os atletas foram presos na cadeira, você faz força tanto na fase concêntrica e excêntrica do exercício, para utilizar esse método de oclusão. E verificamos que a oclusão vascular, que aqui fala da parte de torque, aonde faz o ângulo que foi feito pela cadeira isocinética e a velocidade controlada, vemos que o pré-treinamento e o pós-treinamento têm referência significativa pelo uso da oclusão, comparado sem oclusão vascular, que é o pré-treinamento e pós-treinamento. Utilizaram a mesma carga, utilizaram as mesmas repetições para ser verificado essa comparação se teve hipertrofia muscular ou não nos membros ocluídos, a parte inferior. Verificando a parte transversa do músculo, secção transversa, onde foi feita a ressonância de imagem, verificando que o total, o pré-treinamento e o pós-treinamento teve significância de referência para a hipertrofia. E nos extensores também teve significativo para a hipertrofia. E verificando, passando adiante, outro estudo, verificando também treinamento, agora treinamento resistido, combinado, moderado, oclusão vascular em humanos, em mulheres idosas. Então foi o protocolo, mulheres idosas, 57 anos, o treinamento foi feito 16 semanas, 2 vezes na semana, flexão de cotovelo, extensão e flexão, e oclusão a 110 milímetros de mercúrio, nos membros superiores. E verificando aqui o estudo, que foi feito 50% de oclusão,
e 80% aqui de 1 RM, que a pessoa fizeram sem oclusão, e aqui a pessoa fez sem a oclusão também, mas com moderado para comparar com treinamento de oclusão. Verificando a parte de treinamento com oclusão e sem oclusão, isso aqui é o alto, né, resposta que eles fizeram, que é o exercício 80%. Tá vendo aqui, ó? Teve diferença significativa comparado com o treinamento sem oclusão. Então, o treinamento, ele é eficaz para o aumento de hipertrofia em idosos. Continuando, as alterações hemodinâmicas decorrentes da técnica. O que é isso? As pessoas perguntam sobre se tem alguma resposta hemodinâmica, se você tem um aumento de frequência cardíaca, se você tem um aumento de pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média. Então, você verificando o treinamento com oclusão vascular e sem oclusão vascular agora é o pretinho e sem oclusão é o branco. Comparado na pressão arterial sistólica, que tem um aumento, mas na hora que ele vai descansar os 30 a 1 minuto, você tem uma redução. Então, temos um aumento significativo da pressão, mas você também tem um aumento significativo na redução do descanso. E comparados com, aqui é a pressão arterial diastólica, também tem um aumento, mas na hora que ele vai descansar, ele tem uma diminuição entre séries, tá? Foi feito 4 séries. E aqui também foi feito outro estudo, verificando também sobre a pressão arterial. E verificamos que tudo tem um aumento, mas sempre na recuperação ele diminui. Na parte da frequência cardíaca, na pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e a pressão arterial média. Então sempre tem essa redução. Aqui é um estudo onde o treinamento assistido com oclusão vascular e respostas adaptativas em idosos, agora hipertensos controlados. Então, que esse estudo foi feito com hipertensos controlados, tá? Utilizando o remédio específico para os idosos. Então, o protocolo foi idosos de 65 a 69 anos, sexo feminino, praticantes de treinamento assistido, hipertensos. O protocolo foi utilizado pelo leg press, flexão de pernas e agachamento livre. Eles fizeram um aquecimento de 10 minutos de velocidade 6, seguido de 10 repetições a 30% de estimativa de oclusão vascular. E foi ocluído com a grande oclusão, 200 milímetros de mercúrio. Tá? Então, vamos ver aqui o que os gráficos mostram para a gente. Verificando aqui, na pressão arterial sistólica, ele tem um aumento de 140 milímetros de mercúrio, passou para 182, ele caiu na última série de recuperação. Comparado também na pressão arterial diastólica. Também tem um aumento, ele sempre faz a parte de diminuição. E também a pressão arterial média, foi comparado também. Então, sempre tem um aumento significativo, mas também tem um aumento significativo, tem uma diminuição significativa do exercício, utilizando a oclusão vascular. E também verificando, também teve respostas estatística que teve uma diminuição entre a pressão arterial sistólica e diastólica, sempre teve essa diminuição. Aqui, verificamos a frequência cardíaca através da oclusão vascular. Em repouso, 81,86. Em final do treino, foi para 158 e a recuperação, 105. Então, sempre tem um aumento significativo e também tem a redução, também pela frequência cardíaca. E comparado também a frequência cardíaca, o estudo foi feito para verificar o duplo produto, verificando se esse duplo produto tem algum risco vascular. Porque o duplo produto igual acima de 30 mil são aceitos como indicativo de riscos de cardiovascular. Então, como que ele é feito? Ele é calculado a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca, que dá o produto final. Então, verificamos em repouso, que ele foi para 11.614, final do treino foi para 28.825 e a recuperação foi 15.652. Então, a utilização da oclusão vascular em mulheres idosas teve um aumento, mas teve a redução. Então, não teve risco
para a utilização da oclusão em hipertensos controlados. Então, continuando, aqui outro estudo, verificando o quê? A resposta hemodinâmica. Esse aqui é uma revisão sistemática de meta-análise, é padrão ouro, tá? Aonde foi feito, incluiu 39 mil estudos, e eles tiraram desse 39 mil estudos, sobraram 15 estudos, aonde foi feito verificar a parte hemodinâmica, se tem realmente a comparação disso. Então, foi um grande estudo verificando isso. Então, vendo a resposta aqui no gráfico, aqui é uma meta-análise, aqui é o pontinho aqui é o eixo da média de diferença de 95. Então, tudo que é tocado no eixo não tem significância. Então, você utilizando a oclusão vascular em pessoas passivas, controle passivo, então não teve esse aumento de frequência cardíaca. Passando à frente do mesmo estudo, verificando aqui a pressão arterial sistólica, também pessoas controladas, que é o que? A pessoa passiva. Foi o processo controlado deles. Então, ele utilizou a oclusão vascular e também não teve resposta significativa. A pessoa não fazer o exercício, a pessoa fazer o exercício com oclusão. Passando à frente, a pressão arterial diastólica. E também não teve diferença significativa. O diamante foi para o lado favor, para a parte controle. Então, a pessoa utilizar a oclusão e a pessoa passiva, não teve essa diferença. Mas também não foi feito só isso pelo estudo. E a pressão arterial média. Foi verificado também todo o estudo e verificou que não teve diferença significativa. E o estudo agora, ele vai ser feito com pessoas treinadas. Agora, para comparar o treinamento resistido de força, comparado com o treinamento com oclusão e sem oclusão. Tá? Agora aqui é o grande treinamento para saber essa resposta da pressão arterial em homens e idosos. Verificou que na frequência cardíaca não teve diferença significativa. Você utilizando a oclusão vascular e você treinar com oclusão vascular e treinar sem oclusão vascular, o aumento é significativo, o aumento é o mesmo para treinamento de força. Verificando a pressão arterial sistólica, também não teve diferença significativa do aumento. O exercício em si, pelo estresse metabólico, você tem um aumento da pressão arterial sistólica. E comparando também a pressão arterial diastólica, também não teve diferença significativa, tá? E também a pressão arterial média também não teve diferença significativa. Vocês verificando a parte do treinamento. Então, o treinamento em si, ele é bem complexo. Na onde você fazendo treinamento de oclusão ou sem, a resposta hemodinâmica é a mesma. E as partes de conclusão e considerações finais. Há evidências científicas sólidas para apoiar o uso do treinamento com oclusão vascular? Sim, há bastante evidência para apoiar o uso de treinamento com oclusão vascular. Os guidelines, onde você busca os estudos pela PubMed, mostra para vocês que há evidência científica, muitas evidências pela utilização desse método. O treinamento com oclusão vascular é seguro desde que seguidas as precauções. O treinamento com oclusão vascular é seguro. Tem um protocolo a ser seguido. Tem que seguir o protocolo. Ele se seguir no protocolo, o treinamento é seguro. Devo usar a oclusão vascular? Depende dos seus objetivos e conhecimento. Você tem que ter conhecimento técnico e científico, aonde para você está buscando maior ganho de força ou hipertrofia muscular. Pode ser uma técnica a ser considerada. Então, tem que buscar esse conhecimento técnico científico. E eu quero dizer para vocês que esse método, pela conclusão final, é eficaz para gerar hipertrofia, para gerar recuperação, pessoas pós-operatórias, em idoso, em jovens, em atletas. E aqui fica as minhas considerações. Quero que vocês estudem bastante, pesquise sobre o assunto, para vocês terem um melhor aporte de treinamento que pode ser incluído no método para vocês aí nas academias e também nos consultórios. Muito obrigado.
pelo convite de participação nesse evento tão importante para a comunidade acadêmica. Eu agradeço muito o convite. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes e que ele agregará muito em suas vidas pessoais e profissionais. Em nome do Unisalesiano, agradecemos a sua participação.